Lição número 1259. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك النافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنفر بثوب ثم لتصلي فيه. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de termos falado na lição passada a questão que abordamos relacionado a esclarecimento de algumas regras sobre ambiguidades na menstruação, hoje vamos falar acerca da hemorragia. Aquela mulher que, para além do seu período menstrual, ela continua a derramar sangue, continua a deparar que, para além do período menstrual, ela continua ainda a sangrar, continua ainda a emitir ou a tirar alguma coisa da sua parte privada que está além do tempo do seu período menstrual, que nós chamamos de hemorragia. E nós iremos explicar, é verdade que há muito tempo atrás nós já havíamos falado um pouco esta questão. Inshallah, daqui em diante vamos abordar alguns masailes relacionados a isso. Primeiro, nós temos que entender que o sangue que sai do útero da mulher existem três tipos. Um é o sangue pós-parto, outro é o sangue do período menstrual e outro é de hemorragia. São três. Quando se trata de sangue após parto, a mulher, assim como o sangue do período menstrual, a mulher abandona o salat neste período até terminar o seu período pós-parto, assim como a terminar o seu período menstrual. Mas quando se trata do sangue de hemorragia, não é? Que é o sangue, algo que está a sair dela, mas não é período menstrual e nem é o corrimento após parto, portanto isso é considerado como hemorragia e neste caso ela não está escusada de efetuar o salah, ela terá que fazer o salah e nós vamos aqui abordar o hadith para melhor nos aclarar. O hadith foi narrado por Salama radiyallahu anha, esposa do profeta, uma das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ela diz: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Existia uma senhora que ela estava a derramar sangue, quer dizer, da sua parte privada, não era período menstrual, nem era período pós-parto, mas ela continuava a sangrar no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, Salama pediu parecer ao profeta sallallahu alaihi wasallam relacionado à situação desta senhora. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابه. Ela deverá observar os dias em que ela menstruava, antes de lhe alcançar aquilo que lhe alcançou. Antes dessa hemorragia, ela tinha um ciclo. Portanto, ela deverá observar este ciclo. Por exemplo, mensalmente, nos dias 11, 12, 13, 14, 15 ou 16 de cada mês, ela fica menstruada.
ela fica menstruada. Este é o ciclo dela. Portanto, ela entrou num período de hemorragia, numa situação de hemorragia. É contínuo, todos os dias ela está na mesma situação. Portanto, por se tratar de hemorragia, ela terá que fazer o solat, mas se esta hemorragia continuar até chegar os dias que normalmente ela ficava menstruada, então ela terá que parar de fazer solar naqueles dias que habitualmente ela ficava menstruada. Portanto, deverá parar solar neste período. Por exemplo, se a rotina e o hábito dela eram 6 dias, a partir da data que começava o seu período menstrual, até os 6 dias, ela terá que parar de fazer solar e depois disso, ela terá que se purificar, fazer ghusl e depois começar a fazer o seu solar. Portanto, colocar um penso, obviamente, e daí ela poderá fazer o solar. Esta foi a indicação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a hemorragia não é um motivo da mulher achar que deverá parar de fazer o solar. Ela irá fazer o solar mesmo nessas condições. Portanto, ela deixa de fazer solar quando se tratar do período menstrual, assim quando se tratar do período pós-parto, mas quando se tratar de hemorragia, então ela deverá fazer o solar conforme esta narração que nós aqui mencionamos do Salama, onde ela pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta sallallahu alaihi wasallam deu esta orientação. Portanto, nos dias que habitualmente ela menstruava, ela deixará de fazer o solar e quando terminam aqueles dias, e ela vai fazer o ghusl, mesmo estando ainda no estádio de hemorragia, ela vai fazer o ghusl e vai colocar um penso e passa a fazer solar nesta situação. Portanto, ela vai fazer o ghusl, vai fazer solar. E para outros solats, ela aqui fez ghusl para terminar o seu período menstrual e entrar no seu período de pureza. E depois do solar seguinte, ela já está no período de pureza. Como é que ela terá que fazer? Terá que voltar a tomar banho ou simplesmente fazer a ablução? Inshallah, na próxima lição nós iremos trazer esta questão. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك